Hoje eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo, né, da nossa série sobre revisão de benefício previdenciário, tá? Hoje eu trouxe um benefício aqui, um benefício de aposentadoria, na verdade aposentadoria por invalidez, tá? Então aqui hoje a gente vai avaliar, né, conferir essa revisão, que é muito interessante. Esse caso, ele já é um caso cuja aposentadoria foi concedida com base nas regras aí da reforma da Previdência, tá? Da reforma da Previdência. Então, é um caso que merece, de certo modo, um destaque, porque com a reforma, né, muitas revisões antigas, né, passaram a não existir mais. Da vida toda, por exemplo, para o pessoal que se aposenta com as regras da reforma da Previdência, já nem se aplica aí a revisão da vida toda, né? Então, vamos aqui. Esse caso aqui é uma petição, tá? É uma petição inicial para o juiz, né? Eu quero esclarecer o seguinte aqui desse caso, antes de a gente iniciar. É uma revisão de um certo modo complexa, tá? De um certo modo complexa, mas eu tentei deixar bem simples para o juiz ele não perder muito tempo, né, querendo entender o que eu estou dizendo, para ele tentar fazer uma coisa bem rápida, né? Por isso que ficou com apenas 7 páginas. Tentei resumir o máximo que eu pude, né, sem perder muito ali os argumentos, né, que a gente pode utilizar. Então vamos lá. Nesse caso aqui, né, o nosso cliente, ele se aposentou, né, como eu falei, se aposentou por invalidez, tá? Então aposentadoria por invalidez, tá? O que acontece? Antes dessa aposentadoria por invalidez aqui, ele recebia um pedido de auxílio doença, tá? Então ele recebia auxílio doença, tá? Em decorrência de um câncer. Esse auxílio doença dele havia sido negado, deu um problema e tal. Esse auxílio doença dele aqui também está na justiça, tá? Ele teve 2 pedidos de auxílio doença, um primeiro pedido e um segundo pedido. O primeiro pedido foi negado pelo INSS, ele tem direito ao primeiro período aqui, e aí o segundo foi concedido. Então ele recebia um segundo auxílio doença, tá? Esse primeiro eu coloquei agora também na justiça. Vamos lá aqui. O que é que acontece? Esse cidadão, ele recebia, olha só, 5 mil reais. A média salarial dele, né, foi 5 mil reais. Então a soma, né, dos salários dele, de 94 em diante, deu 5 mil reais. Quanto era o auxílio doença que ele recebia? O auxílio doença ele recebia, né, 91% desse valor. Então, de auxílio doença, ele recebia ali algo em torno de R$ 4.500 por mês de auxílio doença, tá? Quando ele se aposentou por invalidez, o INSS reduziu o coeficiente de cálculo, né, para 0,68. Ora, 0,68, para quem não tem muita praxe, né? Então 0,68, como eu escrevi aí, ele é a mesma coisa, tá? De eu dizer que é 68%, tá? Então, se eu pegar 68 e dividir por 100, né? Então, se eu dividir por 100, tá? Eu vou ter aí 0,68, tá? E aí, o benefício dele de aposentadoria por invalidez, né? Tem esse valor aqui, ó. R$ 3.400,48, tá? E aí, ele nos procurou, porque ele queria uma revisão, né? Uma revisão que a gente chama de revisão de inconstitucionalidade dessa forma de cálculo, tá? Inconstitucionalidade dessa forma de cálculo. A reforma da Previdência alterou isso aqui, tá? O dele deu 0,68, antes da reforma era 100%. Então, se o cara recebia auxílio doença, era 91%, tá? E com a mudança da reforma, né, deixou de ser 100%, né? Passa a ser 60%, tá? 60. E aí tem uns acréscimos de tempo de contribuição que acaba, que se passar de 20 anos vai aumentar aqui esse zero, tá? Então aumenta 2%, tá? Para cada grupo de um ano que passa de 20 anos. Depois eu explico melhor para vocês essa questão. Mas aí o que acontece?
Então ele procurou com essa questão aqui da inconstitucionalidade. Mas isso aqui tem um problema. O STF vai julgar isso daqui. Vai julgar isso daqui. Então todos os processos que tratam desse tema aqui, ó, todos estão suspensos. Estão suspensos. E a gente não sabe exatamente como é que o STF vai julgar, né? Ele julgou recentemente a pensão por morte em relação à mudança no cálculo da pensão por morte, que é parecido com esse cálculo aqui, tá? E no caso da pensão por morte, o STF manteve a mudança, tá? Manteve a mudança. Em relação à aposentadoria por invalidez, a gente não sabe como é que vai ser julgado, mas existe a possibilidade, né, sempre de ser mantido aí essa mudança. Até porque, assim, pelo menos na pensão por morte, a forma de cálculo voltou a ser como era antes de 91. Então, antes de 91, né, a forma de cálculo da pensão por morte, né, era de um modo, e esse modo, né, ele quase que foi repetido, né, com essa reforma nova da Previdência aí, tá? Então, não teve grandes surpresas, não. Agora, a da invalidez tem essa questão. E aí ele procurou, mas aí tem essa problemática aqui. O STF está suspendendo os processos que tratam disso, não tem previsão de julgamento e tem toda essa problemática. E ele insistiu muito para eu fazer isso daqui. E aí eu expliquei para ele que dá para fazer isso aqui, mas isso aqui para ele, né? Isso aqui para ele. Eu tive que convencer ele de que isso aqui, no momento, não é a melhor opção para ele. Não é a melhor opção para ele. Vou fazer essa daqui ainda, nem fiz ainda, vou fazer essa daqui. Porque na verdade, no caso dele, o melhor é uma solução o quê? É uma solução que seja mais, né, mais rápida, né? Então, mais rápida ali. O que aconteceu aqui no caso dele que eu estava observando? Aqui eu mostrei para o juiz como é que foi feito, né, o cálculo. Vamos lá. O INSS calculou para ele 24 anos de tempo de contribuição. 24 anos e 10 meses e 14 dias. Tá? Cada ano aqui, ó, que passa de 20 anos, né? Então no caso aqui passou 4, né? Passou 4, aí são 2%, tá? Então 4 vezes 2, 8%, tá? 8%. Aí esses 8% aqui, ó, eles são somados lá no coeficiente. O coeficiente agora é 60% para começar a calcular. Então, para quem não viu os vídeos anteriores, né, como é que é feito o cálculo? Você pega os 5 mil aqui, ó, tá? No caso agora da aposentadoria por invalidez, você pega esses 5 mil aqui, aí você reduz, né? Você olha, vai cair para 60% desse valor, né? Desse valor aqui. Então vai cair, digamos, para 3 mil reais, vamos dizer, tá? No caso dele, como tem 4 anos, ele ganha 8%, então não fica 60, fica 68, e aí ele ganha um aumentozinho aqui, ó, de 3 mil para 3.400, tá? E então qual foi a ideia aí que eu dei para ele? Ora, o melhor caminho é fazer o quê? É aumentar o tempo de contribuição. Então, se a gente aumentar o tempo de contribuição, a gente ganha 2 pontos. Observa que esse mês aqui, ó, 10 meses, esses 14 dias aqui, ó, eles não entram. Tem que fechar os 12 meses. Fechando os 12 meses, aí ele ganha mais 2%, tá? Então, cada ano ele vai ganhar 2%. Beleza? Tem essa questão aqui. Então, a solução foi essa. O que foi que eu observei? Ó? Eu comparei o CNIS dele com a carteira de trabalho e lá eu verifiquei que ele tinha 2 vínculos de trabalho na carteira de trabalho que não estavam no CNIS, que são esses 2 vínculos aqui, ó, certo? Aqui tem alguns meses, aqui tem 4 meses aproximadamente, né? E aqui embaixo a gente tem mais 6, 9 meses, né? 9 meses aqui. Então aumenta aí mais ou menos um ano de contribuição, né? E aí ele passa de 24 anos para 25 anos, para 25 anos, tá? Que inclusive eu até acho que me equivoquei aqui em relação a esse valor, mas enfim, depois eu ajeito. Vamos lá então. Somando, né, isso aqui, 24 anos, com esses 4 meses aqui, ele vai para 25 anos, né, 25 anos e... 25 anos e 3 meses, e aí ele ganha mais 2%. Então o que era 68, né, agora é o que? Agora é 70, tá? Agora é 70. Né? Com esse período aqui, ó, aqui tem 9 meses. 9 meses, você vai somar aqui, ó, vai dar 12. Então ele vai ganhar mais de 2% aqui, certo?
E aí vai ficar o que? 72%. Então já ganha 4% de aumento. 4% de aumento. Tá? 4% de 5 mil reais. Tá? É 4% de 5 mil reais. Vamos lembrar que 10% de 5 mil reais, né, dá 205, dá 500 reais. Então 5% de 5 mil reais vai dar 250 reais. 4%, logicamente, já que já está dando aqui um aumento, né, para ele de aproximadamente, né, já um aumento aqui de aproximadamente 220 reais, tá? Mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Além disso, a gente analisando a documentação dele, notadamente os PPPs ele trabalhou, é possível demonstrar a especialidade dos seguintes lapsos de trabalho. Então ele me trouxe, né, PPPs. Para quem não sabe, PPP é um documento que o pessoal usa para... Não é para provar não, viu? Não é para provar o tempo não, viu? É para tentar provar que o tempo ele é o que? Ele é especial, tá? Então é tentar provar, beleza? Então é para tentar. Por quê? Porque o PPP ele é preenchido com algumas informações e essas informações elas têm que ser analisadas. Tem um item lá que é o do EPI eficaz, que geralmente é o item 15.6, 15.7, que é o EPI. Se no EPI tiver informaçãozinha de S que geralmente tem, porque a empresa não quer pagar o adicional de salubridade por INSS, o Szinho lá, aí tem juiz que nega o pedido de reconhecimento de tempo aqui, ó. Então você tem que impugnar isso aqui, tá? Então o PPP é para tentar. Ele me trouxe alguns PPPs, ele trouxe 2003 a 2007, trouxe esse período aqui, tá? 2015, 16, trouxe 2018 a 2020, tá? E aqui eu fiz as anotações. E ele trouxe também 2020 em diante. Ele também trouxe outros períodos, ele trouxe também um de 2008, até 2014. Ele trouxe esse PPP também. Não coloquei aqui porque esse PPP aqui está com problema. Então, se esse PPP está com problema, o ideal é a gente usar ele depois. A gente corrigir e usar depois. Para agilizar, a gente faz com que já está direitinho. Esses aqui já estão direitinho. Os que estão com problema, a gente vai ajeitar com a empresa, procurar a empresa, fazer um laudo novo, contratar um engenheiro, mandar engenheiro no local de trabalho, ou de qualquer forma aí na Justiça do Trabalho, para pedir esse laudo lá, e aí a gente faz essas correções aqui do PPP, tá? Porque a profissão dele, né, notoriamente tem agente insalubre, e esse PPP aqui, por exemplo, 2008, 2014, não tem nenhum agente insalubre lá. Tem outros também, ele trouxe também de 97 até 2000, ele também trouxe, né, até 2000. Ele trouxe vários PPPs, inclusive, tem 2002 também, tem outros, inclusive eu fiz uma pasta, eu não quero mostrar para não mostrar o nome dele, do meu cliente, mas tem a pasta, lá na pasta tem 4 ou 5 PPPs com problema, com erros de preenchimento, ou que não consta agente insalubre, e aí tem que fazer as correções. Tem um vídeo meu, para quem não viu ainda esse vídeo, que eu falo disso aqui, tá? O que é que acontece? Se a gente usar esses PPPs aqui, ó, com problema na Justiça Federal para pedir revisão do benefício e o juiz ele negar, tá? O reconhecimento desse período na Justiça, desses períodos com problema na Justiça, em regra, tá? 99%, em regra, 99% aqui essa regra, você não pode nunca mais, tá? Aqui nunca mais entrar e pedir de novo o período, tá? Então, mesmo que depois você faça a correção desse material e você tente voltar para a justiça em relação a esse período, é muito grande a chance de você ter o pedido inaceitado, vamos colocar assim. O juiz não vai nem receber esse pedido de praxe, logo de início o juiz já vai espantar o teu processo aí para o arquivo, tá? Então tem que ter esse cuidado, aqui. Por isso que a gente quebrou aqui o processo dele, né? Quebrei esse caso dele aqui para fazer primeiro essa revisão do que já está mais ou menos pronto e essa daqui para fazer depois.
Tá, analisando os PPPs dele, a gente vê aqui que o EPI aqui fala que eu falei que é eficaz, mas que ele é ineficaz para agente ruído, né? É importante consultar o EPI. Esse período pode ser reconhecido como especial, tá? Por quê? Porque o ruído deu 91 decibéis. A técnica utilizada foi a dosimetria. A dosimetria é feita pela NR15, tá? NR15. Vamos lá aqui. Esse outro período também, 2015 e 2016, ele está exposto a alguns agentes químicos, notadamente o benzeno, tá? O tolueno, o isopreno, eteno, butadieno. Eles são agentes cancerígenos e eles estão lá na LINAC, tá? Então estão na LINAC, que é a lista de agente nocivo ao ser humano, cancerígeno ao ser humano, né? 2018 a 2020 a gente tem aqui esse tempo de contribuição, que a gente tem um registro no PPP de uma eletricidade acima de 250 volts, o que é especial, mas que é NR16 inclusive, mas a gente tem também alguns períodos, né, por exemplo, que ele está exposto à poeira de carvão, que é um agente cancerígeno, tá, da LINAC. Ele também aparece, ó, 2018 a 2019, aparece ruído, 92 decibéis, a técnica aqui já é NHO01, NHO01. Para quem não sabe, a forma de fazer o NHO01 é diferente de fazer dosimetria com base na NR15, tá? Dá diferente o resultado. O NR15 é pior para o trabalhador, ou seja, ele aumenta, ele é mais difícil alcançar o nível de ruído, vamos dizer assim. A metodologia é diferente. O calor deu 26, e aí ele está exposto a poeira de carvão, benzeno, tolueno, xileno e tal. O ruído está acima, o carvão e o xileno são cancerígenos, também é especial. Né? Então, esse período aqui todo, lá de 2018 até 2020, é todo especial. Aqui também 19, ó, o ruído deu baixo, estranhamente, mas tem poeira de carvão, que é cancerígeno. 2020 em diante, tem contato com agente nocivo de eletricidade de 50 volts, como eu falei, e de toda sorte, nos períodos de julho, né, de 20 a julho 21, outubro 21 em diante, há contato com agente nocivo cancerígeno, prejudicial como poeira de carvão, poeira total, benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno e vibração. A vibração aqui, ó, a vibração aqui não tem EPI eficaz, viu? Não tem EPI eficaz para vibração, nem para agente cancerígeno, nem nada. A gente tem aqui agora a gente tem aqui agora o tempo de contribuição dele, que aí fica do seguinte modo: 2003, 2007, 2015, 2016, a gente tem, ó, vamos colocar 4 anos, vamos colocar 4 anos e 10 meses, 6 anos e 10 meses, e 2020 em diante aí, a gente tem mais alguns, então dá uns 8 anos aí, mais ou menos tempo especial. O que acontece? Esse tempo especial dele aqui, a gente pode fazer o quê? Converter em comum. Converter em tempo comum. Então a gente pega esse tempo dele aqui e multiplica por 40%. Então multiplica por 1,4. Vai aumentar o tempo dele. Vai aumentar o tempo dele. Então o tempo dele vai saltando de 26, aí aumenta tanto, não sei o que. Isso aqui eu fiz sem considerar, né, algumas coisas lá de cima ainda, inclusive, viu? Então, escalonado, tá? Lá a gente parou em 72, e aí ele vai continuar, 72, 74, 26. Computando então esse tempo, ele vai aumentar, né? Aqui aumenta, aqui vai para 78, salvo engano. Não vou fazer a correção desse material aqui. Eu quis gravar logo para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E a gente tem aqui, ó, que mesmo após a emenda da reforma, né? Eu estou dizendo que é possível reconhecer que o tempo em gozo de auxílio-doença, que esse tempo em gozo de auxílio-doença deve ser reconhecido como tempo de contribuição, tá? Inclusive como tempo especial, conforme consta do enunciado em 16 do FONAGEF. Transcrevi aqui o enunciado, e aí eu coloquei aqui que reconhecendo como tempo de contribuição o auxílio-doença, que precedeu a aposentadoria por invalidez, o tempo de contribuição do autor
ele é majorado para 28 anos, 11 meses e 21 dias, elevando seu coeficiente para 0,78. Na verdade, com a revisão que a gente está fazendo, já está 0,82, na verdade, que eu vou atualizar ainda essa peça. E reconhecendo esses dias aqui, ó, de contribuição da empresa, entre o dia 30/9 e o dia 12/10, dá quantos dias aqui? Dá 13 dias, né? 13 dias. 13 dias que somado a esse 28, 11 meses e 21 dias, ele fecha um ano aqui, ó. Se ele fecha um ano, né, ele ganha o quê? 2%, tá? Então, cada dia, muitas vezes, é importante, tá? Então, aqui ele sai de 78, ele já vai aqui para 0,80, tá? Só que, se a gente acrescentar com os lá de cima, né, ou melhor, com aqueles períodos que a empresa não estava no CNIS, a gente teria aí um acréscimo, né, vai chegar a mais ou menos 0,84, tá? Então veja, 0,84, atualmente é 0,68, e a ideia é que vá para 0,84 mais ou menos. Então aqui a gente tem, ó, um acréscimo, né, de 16%, tá? E aí aqui o benefício dele, ele vai para mais ou menos ali algo em torno de 4.200, aproximadamente isso. Fica bem perto, né, bem próximo ali do auxílio-doença. Lembra que o auxílio-doença é 91%. 91%. Então, se a gente já chegou em 0,84, tá? Tá faltando o quê? Tá faltando aqui 7% só para chegar ali no auxílio-doença. Eu acredito que a gente chegue até os 100%, com o reconhecimento dos tempos especiais dos PPPs que eu falei, que estavam com problema aqui em cima, né? Aqui em cima, esses PPPs com problema, quando a gente fizer as correções, a gente pede revisão desses períodos também para reconhecer como especial, reconhecendo especial, convertendo em comum, aí a gente vai ganhar mais percentuais de 2%, até chegar bem próximo de 100%. Isso aqui tudo sem suspender o processo, né? Porque vamos lembrar que o STF suspendeu, aqui diz os pedidos, né? O STF suspendeu a revisão da inconstitucionalidade. Então aqui no caso dele dá para chegar talvez a 100% ou bem próximo disso, sem o processo ficar o quê? Suspenso, tá? Então sem o processo ficar suspenso. Então que para ele é muito vantajoso, né? E aí a gente vai seguir, né, agora com esse processo aqui, que eu vou dar uma revisada. Em seguida, a gente vai trabalhar na correção dos PPPs. Então, o segundo processo vai ser correção dos PPPs, a segunda parte. A terceira parte, né, ou melhor, a terceira parte que eu já comentei, o auxílio-doença. Tem um auxílio-doença que ele não recebeu, dá mais ou menos 4 meses e meio que ele não recebeu de auxílio-doença. E o quarto processo vai ser deixar protocolado ali, pelo menos, deixar protocolado o processo de inconstitucionalidade, né, dessa forma de cálculo aqui. Porque ainda que a gente não precise, é importante deixar protocolado, porque vai correndo juros, pouquinho mais corre, e ao mesmo tempo a gente tem a questão de que a gente nunca sabe como é que o STF vai julgar, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande. Então a gente não sabe como é que a STF vai julgar. Poderia ser que o STF modulasse os efeitos e dissesse, olha, só tem direito quem protocolou o processo até antes do acórdão ou coisa assim. Então, como a gente vive esse mundo de insegurança jurídica aqui, a gente prefere fazer o protocolo, tá? Então eu acredito que essa revisão ela vai aumentar o benefício dele de atualmente seus 3.400, tá? Para pelo menos R$4.200, 4.300, alguma coisa assim, eu acredito nesse momento. E depois, né, eu acredito que a gente consegue aí mais um aumento para chegar bem próximo dos 5.000, né? Se não chegar nos 5.000, vai chegar a 4.800, né, 4.900. Então, esse caso, ele é um caso que trata, como eu falei, né, de revisão, tá? E resolvi mostrar para vocês entenderem, terem uma noção de quantos detalhes a gente tem que avaliar dentro de uma revisão dessa, quais são as possibilidades.
Também falamos um pouquinho de estratégia, né? Estratégia, ou seja, quebrar o processo em mais de um processo, né? Quebrar o processo em mais de um processo, 2 processos, 3 processos, para evitar a suspensão de processo e tentar agilizar o andamento dele, tá? Então é isso, pessoal. Eu sou Paulo Gonçalves, tá? Advogado, especialista em direito previdenciário. No mais é isso, um ótimo mês de agosto de 2023, um ótimo mês de agosto, de setembro, para quando você estiver me vendo em outubro, novembro de 2024, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou entrar em contato com o escritório, tá bom? Eu demoro para responder, mas minhas secretárias respondem mais rapidamente, tá? Então um abraço, fiquem com Deus.